Simples, objetiva e eficaz. Pare um pouco e acompanhe mais uma inédita ilustração do Reino de Deus com João Ribe Palharim. Todos os dias, neste horário, uma parábola que trará momentos de inspiração e sabedoria para o seu dia a dia. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Ele era um cego de nascença e ficava o tempo todo na sua casa ouvindo o rádio. Numa certa noite, procurando por música, ele ouviu um pregador. Lhe chamou a atenção a maneira como aquele homem falava. E ele admirou todas as palavras que saíam dos lábios daquele homem. E a sua voz era tão mansa, tão suave, era tão gostoso ouvir aquele pregador, que o ceguinho se tornou praticamente um fã de carteirinha. Toda noite, naquele horário, ele ligava o rádio e ficava esperando o pregador. E como ele gostava das mensagens, das histórias. E ele foi formando dentro da sua mente uma imagem daquele homem de Deus. Imaginava-o um verdadeiro santo. Via que, por ter uma voz como aquela, só poderia ser um homem de bela aparência, que, com certeza, não era uma pessoa comum. E o cego foi formando a sua ideia daquele pregador. Um dia, comentando com alguém na sua casa sobre a sua admiração com aquele pregador, uma pessoa lhe disse: "Eu sei onde ele mora. Você sabia que ele mora aqui mesmo na sua rua?" E o cego ficou feliz. "É mesmo? Puxa, eu tenho tanta vontade de chegar para este homem de Deus e pedir que ele faça uma oração nos meus olhos, porque outro dia eu ouvi ele contando a história de um cego de nascença que foi curado pelo Senhor Jesus. E como eu sei que ele é um homem de Deus, e eu acredito que se ele orar por mim, eu também ficarei curado da minha cegueira de nascença." Então ele pediu àquele amigo que o conduzisse até a porta da casa do pastor. E era muito cedo ainda. Era mais ou menos 5:30 da manhã, cedo demais. Porém, o cego estava tão empolgado que ele não pensava nessa questão do horário. Para ele, o mais importante era estar na presença do homem de Deus. E quando o amigo o conduziu até a casa do pastor e lhe disse: "É aqui que ele mora?", o cego pediu: "Me faz uma gentileza, me deixa aqui sozinho, porque eu vou conversar com ele, algumas coisas em particular, e eu quero ficar à vontade. Então, pode ir embora, me deixa aqui sozinho que eu vou tocar a campainha." E o amigo foi embora. E o ceguinho, com o coração disparado, emocionado, tocou a campainha. E o pastor, dentro da casa, acordou assustado. Campainha tocando a essa hora da manhã. O que será que é? E ele espiou através da janela e viu um homem com óculos escuros e uma bengalinha branca na mão. Deduziu que era um cego. E o cego continuou tocando a campainha. E o pastor pensou: eu vou atender, mas eu estou aqui de pijama, todo descabelado. Mas o que tem? O cego não vê mesmo. Eu vou assim. E foi até a porta. E ele, chegando ao portão, atendeu o cego e disse: "Pois não, meu amigo." E quando o cego ouviu aquela voz, pensou: é ele, é o homem de Deus, a mesma voz. E o cego feliz respondeu: "Eu ouço sempre o senhor no rádio, será que eu poderia entrar?" E o pastor disse: "Lógico que sim, meu amigo, entre, por favor." E de pijama, todo descabelado,
o pastor se sentiu à vontade de trazer aquele cego para dentro da sua casa. Pediu ao cego que se assentasse. E o cego disse: não, eu quero ficar de pé. Olha, pastor, eu sempre lhe ouço no rádio. Eu creio que o senhor é um homem de Deus. Eu gostaria muito que o senhor fizesse uma oração agora para eu voltar a enxergar. E o pastor, com aquela voz mansa e suave, disse para o ceguinho: você acredita realmente que se eu orar por você, a sua vista será curada? E o ceguinho disse: sim, eu creio. E o pastor então colocou as 2 mãos sobre os seus olhos e começou a fazer a mais linda e poderosa oração que aquele cego já tinha ouvido. E enquanto a oração era ministrada, o cego começou a imaginar o homem de Deus, aquele que quantas e quantas vezes ele desejou conhecer, estava agora com as mãos colocadas sobre os seus olhos, orando por ele. E o cego foi sentindo aquele poder vindo, aquele fogo do alto. Começou a sentir uma coisa gostosa. E ele tinha dentro da sua mente uma ideia que fazia a respeito da figura do pastor. E ele foi sentindo aquele poder, aquela virtude, e algo aconteceu naquela hora. A sua vista começou a clarear. Primeiro era uma luz tão forte, uma luz que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu que um milagre estava acontecendo e começou a dar glória a Deus. E ele dizia: pastor, eu estou vendo um clarão muito forte. E aquele clarão foi diminuindo e a visão foi aparecendo. E o cego começou a ver primeiro o teto da casa, depois a parede. Mas quando ele olhou para o pastor, que decepção! Ele não pôde conter a sua frustração. Ele estava alegre porque estava enxergando, mas olhava aquele homem de Deus, que ele pensava que tinha 1,90 m de altura, que ele imaginava como um homem extremamente formoso, bem vestido, alinhado, estava ali, descabelado, já com entradas acentuadas, mostrando uma calvície, uma barriga grande, e aquele pijama. O cego, isso não é possível. Esse homem é um homem de Deus? E ele não comentou nada com o pastor. E a sua frustração ficou guardada no seu coração. E por causa da aparência daquele homem, ele desvalorizou o servo de Deus. Por que eu estou te contando essa história? Porque as pessoas só julgam pela aparência. Ainda que coisas extraordinárias possam ser feitas por alguém, devido à aparência da pessoa, ela é desvalorizada. Por causa da cor da sua pele, por causa da sua estatura, por causa da sua beleza ou feiura, não importa, o ser humano costuma julgar pela aparência, mas não é assim com o nosso Deus. O nosso Deus não nos avalia pela aparência exterior. Numa certa ocasião, o próprio Deus mandou o profeta Samuel ungir a um dos 8 filhos de Jessé. E quando o profeta Samuel viu surgir diante dele o Eliabe, ficou tão entusiasmado com a aparência daquele homem que pensou consigo mesmo: certamente este é o ungido de Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
O Senhor Jesus também, Ele não julga as pessoas. Aliás, nem pela aparência, nem pelo interior, porque Ele disse: eu não vim para julgar ninguém. Mas as pessoas que conviveram com Jesus, que estavam pessoalmente com Ele naquelas ocasiões em que Ele atendia as pessoas, estas percebiam que o Senhor Jesus não julgava as pessoas pela aparência e nem atendia ninguém melhor ou pior por causa do seu status social ou por causa da sua riqueza ou pobreza. Tanto é que chegaram a comentar com o Senhor Jesus: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus. Pois é, o Senhor Jesus atendia todo mundo igualmente. Às vezes, alguém comparece num seminário que eu faço, uma pessoa que não me conhece, que apenas ouve a voz pelo rádio, e as pessoas já vêm com uma ideia também formada a meu respeito. E a maioria vem pensando: ele é baixinho, gordinho e careca. Graças a Deus, não que isso fosse desagradável, mas eu não sou nenhuma coisa nem outra. Mas as pessoas querem analisar, querem formar uma ideia de alguém sem conhecer. Mas, meu amigo, a ninguém julgue pela sua aparência, porque nem o reino de Deus é feito de aparência. Para saber como uma pessoa é, analise o que sai da sua boca, porque o Senhor Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E por aquilo que a boca diz é que você pode formar uma ideia de como é aquela pessoa por dentro, ainda que a aparência dela não seja agradável. Isso não importa, porque o que vai por fora é só uma embalagem exterior, que às vezes a embalagem pode ser até muito caprichada, muito bonita, mas o produto não presta. Então, quando você ouvir alguém, analise aquilo que ela fala, e desta maneira você vai ter uma ideia precisa de como que ela é no seu interior. O salmista disse o seguinte: o meu coração ferve com palavras boas, fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. E ele continua dizendo: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Meu querido e minha querida, não há ninguém mais formoso do que o Senhor Jesus. E toda pessoa humana que tem o Senhor Jesus dentro dela faz resplandecer na sua face a beleza de Jesus Cristo. E quem tem o mais formoso de todos os homens no seu interior também se torna a pessoa mais formosa da face da terra. E é uma formosura que não diz respeito apenas ao que a pessoa mostra por fora, mas principalmente por aquilo que está dentro dela. Os teus lábios serão abençoados. A graça de Deus vai se derramar na tua boca. A tua língua vai falar como se fosse a pena de um escritor muito habilidoso. E as pessoas verão que você é muito bonito, não apenas por fora, mas principalmente por dentro.